A gente quer mudar A, a gente quer mudar B. E a Bíblia está dizendo que é para a gente ter cuidado de nós mesmos. E é por isso que muitas vezes tem pessoas nas nossas igrejas que não ficam muito tempo conosco, porque nós insistimos em querer mudar as pessoas, em vez de mudarmos a nós mesmos. Olhe para dentro da bacia, olhe para o espelho, olhe para você mesmo, e se você puder, arrebate alguns do fogo. E quem entrava pela porta, que é Cristo, que era salvo no altar dos holocaustos, que é a cruz, que se batizava nas águas da bacia, passa a ter compromisso com o ministério da igreja. Crente precisa ter compromisso com o ministério da igreja. Hoje, pelo fato de ter muitas denominações, as pessoas hoje confrontam os pastores. Há 30 anos atrás, pastor, a gente temia a presença do pastor. Não era medo, era respeito. Hoje tudo é diferente. Tem páginas para falar mal de pastor. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Pastor é um ser humano que ninguém mexe com ele, só Deus. Só Deus mexe com esse pastor aqui, ó. Só ele. Ah, pastor, mas eu também sou ungido. Você é ungido, mas você não é o pastor da igreja. Eu sei que tem hora que o pastor faz raiva, sabe? Você pensa até em dar uma voadora no pastor, mas só pensa. Não vai dar, né? O pastor faz raiva sim. Só que o pastor é um cara que você não mexe com ele. O único que mexe com o pastor é o próprio Deus. Pastor, mas o pastor manda em minha vida? Manda. Aqui não é a casa de mãe Joana não. Aqui é a casa de Deus. Quando alguém está doente na tua casa, tu não chama outra pessoa senão o pastor. Quando você conquista um bem, você chama quem? O pastor. Se você está com um problema, você vai a quem? Ao pastor. É a mais nobre e a mais difícil das tarefas terrenas, é ser um pastor. E eu vou repetir aqui, ó. Pastor é um ser humano que é só Deus. Lembra das 7 cartas apocalípticas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Jesus escreve ao anjo da igreja, que não é um anjo espiritual, é um anjo físico, é o pastor. Deus cuida do pastor. É ele quem cuida do pastor. Esse negócio de crente rebela-se contra pastor, porque tem muita gente na igreja hoje que por qualquer coisinha são os intocáveis da igreja. Brigam com o pastor. E esses dias eu abro uma caixinha no meu Instagram. É a caixinha mais atribulada de pergunta que existe. É a minha. Depois você vai ler Nilson Lima Oficial. Uma pessoa perguntando assim: pastor, ontem no culto de doutrina o pastor pegou e desceu a vara em mim. Desceu a vara em mim, porque parece que ele estava sabendo do problema que está acontecendo comigo. Ora, irmão, mas o pastor tem uma vara mesmo, é para bater nas costas da ovelha. O pastor tem 3 coisas: uma vara, um cajado e uma botija de óleo. Isso aqui que apresenta o cuidado. O pastor bate, mas também ele tem um cajado para puxar no seu colo. Ele tem azeite para passar na cabeça, e azeite sara feridas. Eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor. Quando Deus deixar de puxar minha orelha, eu devo ficar preocupado. Porque enquanto Deus estiver puxando a minha orelha, enquanto Deus estiver me exortando, Ele ainda está dizendo para mim: eu te amo, Denilson. Eu te amo, Denilson. Levante a mão direita, por favor. Aponta para alguém e diga: tenha compromisso com o ministério da igreja. Quem entra pela porta, que é Cristo, que é salvo no altar dos holocaustos, que é a cruz, que é salvo nas águas da bacia, que tem compromisso com o ministério da igreja, ele vai para a mesa dos pães cear. A mesa dos pães é a santa ceia, é o lugar da comunhão, é o lugar da koinonia. Eram 12 pães que eram colocados ali, os sacerdotes comiam todo sábado quando os trocavam. Aquela mesa representa a mesa da comunhão. Nós precisamos viver em comunhão. Eu sei que é difícil, tem gente que você não convida para a sua casa, eu também não convido. Tem gente que você não anda junto, mas você tem que ter comunhão pelo menos de longe. Esses dias minha esposa recebeu um telefonema lá em casa, onde a gente mora, tem uma piscina bonita lá, tem uma churrasqueira no condomínio, e um pessoal que é muito atribulado ligou e disse assim: ô Ellen, a gente pode ir aqui porque mamãe chegou, vamos fazer um churrasco, eu levo a carne. Minha esposa falou: vida, fulana de tal disse que está vindo para cá. O sangue de Jesus tem poder, não traz não.
Não traz não. Você ama de longe. Tem gente que você precisa amar de longe. Mas é preciso que você mantenha a comunhão, porque essa mesa é lugar da comunhão. O Senhor sabe por quê que Jesus não revelou a Judas ou os discípulos onde seria o lugar da ceia? Porque Jesus não gostaria que Judas destruísse a comunhão na mesa. A comunhão da mesa é tudo para Cristo. Jesus só revelou a respeito da ceia alguns minutos antes, algumas horas antes. Ele chamou 2 dos seus discípulos, Marcos capítulo 14, e disse para os 2 discípulos: vão à cidade, e quando vocês chegarem na cidade, um homem com um cântaro de água na mão vos encontrará, vos achará e vos mostrará o local onde será servida a ceia. Olha que lindo, irmãos. Se Jesus tivesse revelado a Judas antes, Judas iria levar a guarda sacerdotal exatamente enquanto Jesus estivesse à mesa com eles. E para Jesus não queria que Judas destruísse aquela comunhão. Ele queria viver, inclusive dar uma oportunidade para Judas, tá? Para aqueles que amam a teologia reformada e acham que Deus predestinou Judas ao inferno, eu vou refutar isso da sua mente. Na mesa, quando Jesus pega o pão, molha no vinho e dá na boca de Judas, isso aqui é cultura, tá? Assim como aqui em Capixaba tem muqueca, assim como na Bahia tem acarajé, assim como no Pará tem açaí, assim como no Goiás, terra da minha esposa, tem piqui, aquela fruta horrível, e assim como em Minas Gerais tem pão de queijo. Molhar o pão dentro do vinho e dar na boca de alguém, isso aqui é cultura. Jesus estava dizendo: Judas, eu te amo. Olha lá o que você vai fazer, Judas. Jesus estava falando isso para ele. Jesus não deixou Judas saber, e enviou os 2 discípulos lá à cidade. E quando os discípulos chegaram na cidade, não foram os 2 discípulos que encontraram o homem com cântaro, foi o homem com cântaro de água que os encontrou. Na Bíblia você não vê homem com cântaro de água, você só vê mulher. Rebeca, as mulheres que foram buscar os cântaros de água, a mando de Elias em 1 Reis capítulo 18, a mulher de Samaria no capítulo 4 do Evangelho de João, que levou um cântaro de água. Apenas no capítulo 14 do Evangelho de Marcos tem um homem com cântaro de água. Esse homem com cântaro de água é o homem que sabe tudo. Às vezes você diz assim: pastor, eu já li a Bíblia 30 vezes. Você não sabe de nada. Quem sabe é o homem com cântaro de água na mão. Esse homem com cântaro de água sabia onde Cristo ia servir a ceia, porque ele aqui é uma representação do Espírito Santo, que sabe tudo de Deus, até as profundezas de Deus. E os discípulos acompanharam, e ele disse: aqui será servido a ceia, no andar de cima, aponta a ele, significando que a nossa ceia eterna será após o arrebatamento da igreja, quando Cristo vir nos buscar. A mesa é lugar de comunhão, mas quem entra pela porta, que é Cristo, é salvo no altar dos holocaustos da cruz, que se batiza nas águas da bacia, que tem compromisso com 5 ministérios da igreja, que ceia na mesa dos pães. Ele é cheio do Espírito Santo no castiçal, porque o castiçal de ouro representa um crente cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aqui, por favor, dá um grito de aleluia para Deus. O castiçal tem 7 lâmpadas. Quantas lâmpadas? O castiçal representa, dentre outras coisas, representa a árvore da vida. O castiçal de ouro é chamada de Kirilat Adonai. Repete após mim: Kirilat Adonai. Kirilat Adonai significa a congregação do Senhor. Por isso que o castiçal de ouro representa a igreja. As 7 lâmpadas representam os 7 olhos de Deus, 7 espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 espíritos, é o espírito sétuplo, é o espírito perfeito que estava em Cristo, lá em Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2. Esse castiçal, ele não era uma peça distinta de encaixe, era uma peça só, feita de ouro batido, não havia encaixe. Eram 3 peças, Êxodo capítulo 25, a partir do 31, de um lado, 3 peças, 3 lâmpadas do outro lado, e no meio, a haste central, que dava sustentabilidade ao castiçal. Essa 4ª haste representa Cristo.
porque Cristo é o sol. Lembra quando Deus criou o sol em Gênesis 1? Criou no 4º dia da criação. Quando foi que Cristo apareceu aqui? No 4º milênio. Quem é o sol? É Ele. 3 lâmpadas de um lado, 3 de outra. Ele no meio, representando em sentido horário a 4ª lâmpada. Cristo é o sustentáculo. Sem Cristo a igreja não existiria. Sem Cristo a igreja não seria perfeita. Porque 3, 3, 6, 6 é imperfeito. Ele é que dá sustentabilidade. E é Ele o número 7, que representa pleno, perfeito. É por isso que a igreja nunca vai cair. A igreja nunca vai ser vencida. Quem quiser se levantar, se levante. Reis, impérios, falsos profetas, hereges, Coliseu, nada venceu a igreja.